Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. A lição de hoje é no capítulo 19, que tem como título A Fé Divina e a Fé Humana. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem de suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas dos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve agir e atingir a sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé, não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, e se quisessem por sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Pois bem, meus queridos, a doutrina espírita é fantástica. Ela nos traz o entendimento de como se processa a nossa vida. Inicialmente, para que possamos ter esse entendimento, é necessário nós imaginarmos mergulhados num oceano de energia que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. E cada um de nós, através da sua mente, através do seu pensamento, do seu sentimento, das suas vibrações, movimenta esse fluido cósmico universal, tal qual fôssemos uma espécie de um roteador, emitindo essas energias ao infinito. Cada energia dessa emitida por cada um de nós tem uma frequência, tem uma vibração
característica dentro daquilo que nós cultivamos em nosso interior. Se nós pensamos coisas elevadas, se nós desejamos o bem, se nós desejamos a luz, a prosperidade, o sucesso, o amor, a fraternidade para aqueles que estão à nossa volta, essas energias são de uma vibração elevada. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós temos uma energia negativa e vibramos essas energias, tal qual o ódio, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, tudo isso estaremos vibrando também. No entanto, essas energias são energias de baixa vibração. E com isso, permite que cada um de nós nos sintonizemos com seres com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, seja na vida física, seja na vida espiritual. Então, quando é falado sobre a fé divina e a fé humana, nós temos que entender que a fé nada mais é, como a própria lição disse, um sentimento que nasce de forma inata no homem, no ser humano. E que isso vai determinar o nosso futuro. Pois então, dessa forma, a fé será humana quando nós voltarmos essa convicção, esse desejo, essa vontade de vencer para o lado material. Essa fé pode ser chamada de uma fé humana. Agora, a fé divina é quando nós temos a convicção e colocamos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer sintonizar com as inteligências superiores que governam todo o universo. Para facilitar, nós temos que entender o seguinte: temos o Pai Celestial, o nosso Criador, que do alto da sua vibração elevada, de perfeição, de amor, de onipotência, de onisciência, e estará vibrando para todos os seus filhos, todas as suas criaturas, energias elevadas, 24 horas por dia. No entanto, por que nós não recebemos então essas energias durante essas 24 horas do dia? Porque nós não fazemos a parte que nos cabe, ou seja, não conseguimos manter 24 horas por dia o nosso pensamento, o nosso sentimento elevado, para que seja, entre aspas, pareado essas energias com o nosso coração, com a nossa mente. Pois então, meus queridos, essa fé humana ou a fé divina será conforme cada um de nós aplique as nossas capacidades, as nossas potencialidades em relação às nossas necessidades e também os nossos anseios, aquilo que buscamos. Nós temos que entender que fazemos parte de um mundo de provas e expiações, um mundo que é habitado por seres que têm ainda responsabilidade de resgates de muitos erros cometidos, de muitos vícios. Ou seja, nós temos vícios e defeitos a serem corrigidos, apesar de termos algumas virtudes e algumas qualidades. O que precisamos aprender é valorizar a nossa capacidade de crescimento e a certeza de que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Tanto isso é verdadeiro que, uma certa vez, eu tive a oportunidade de participar de uma experiência quando eu estudava no Minas, Itapeva, fazendo o curso técnico de enfermagem. E eu tive a oportunidade de participar de uma experiência
no estágio prático na clínica médica na Santa Casa de Itapeva. A professora, que era a nossa monitora, ela me colocou num grupo de mais 3 colegas para fazermos uma pesquisa. Eram pessoas que estavam com a mesma enfermidade, internadas numa mesma ala da Santa Casa, no entanto, divididas em 2 partes. E o médico tinha prescrito uma medicação que era paliativa, ou seja, era uma medicação simples. E essa monitora, querendo explicar para nós a importância de como abordar o paciente, o quanto é importante que o profissional cuide do seu falar. Porque conforme aquilo que o profissional de saúde fala para o paciente, muitas vezes induz ele a acreditar de tal forma que pode facilitar a sua cura ou não. E foi dado a cada um de nós a oportunidade de visitar cada um deles. E foi indicado que 4 desses pacientes era para ser dito que a medicação era uma medicação à base de farinha de trigo, que não produziria efeito colateral algum, que eles poderiam tomar sem medo. No entanto, a medicação que era dada era uma medicação que tinha sim efeitos colaterais, que poderia dar diarreia, poderia dar ânsia de vômito, poderia ter outras consequências. Não graves, mas que a alteração na fisiologia, no funcionamento do organismo daqueles pacientes. No entanto, os outros pacientes, os outros 4, foi dito que, para eles, que eles estariam tomando um medicamento que iria produzir ânsia de vômito, iria produzir diarreia. No entanto, para eles seriam ministradas um medicamento à base de farinha de trigo que não produziria efeito colateral algum. Então, ao concluir a nossa pesquisa, foi muito interessante, por aqueles que tomaram um medicamento que produziria efeitos colaterais, mas que foi dito a eles que não produziria efeitos colaterais, esses não tiveram consequência alguma do medicamento que eles tomaram. Agora, o contrário foi verdadeiro. Aqueles que tomaram medicamento à base de farinha de trigo apenas, que teoricamente, inicialmente, não teria efeitos colaterais, tiveram diarreia, tiveram ânsia de vômito, tiveram um incômodo geral. A conclusão da nossa pesquisa foi o seguinte: conforme aquilo que nós pensamos, conforme aquilo que nós acreditamos, tem uma importância muito grande na consequência da nossa vida. Ou seja, se eu acredito que vai acontecer, isso acontece, independente do agente externo que vai atuar na minha vida. Então, meus queridos, esse sentimento que é inato em nós, nós temos que aprender a usar ele a nosso favor. A fé humana é quando nós voltamos esse sentimento para aplicar em nossa vida diária. Nós estamos aqui para vivenciar a vida física da melhor forma possível, seja dentro da família, seja dentro do ambiente de trabalho, seja dentro do ambiente religioso, onde nós fazemos parte. Não tem porquê nós termos medo da consequência daquilo que cultivamos, porque dentro da lei de causa e efeito que a doutrina espírita traz para cada um de nós, somos cada um de nós os criadores da nossa realidade. A vida que temos agora é uma consequência natural do que cultivamos em pensamento, em sentimento, em palavras, em atitudes
desde o dia que nós fomos criados até o momento presente. Então, meus queridos, é chegado o momento de nós repensarmos a nossa maneira de viver. Agora, essa fé divina é quando esse sentimento é voltado para a crença em que existe uma inteligência superior no comando de tudo. Deus, nosso Pai, e os seus mensageiros, a espiritualidade superior, está constantemente ao nosso lado, prontinhos para nos ajudar. O que acontece é que muitas vezes nós não fazemos a parte que nos cabe, que é justamente entrarmos em sintonia, entrarmos em vibração na frequência em que eles estão. Tanto isso é verdadeiro, eu estou fazendo parte de um grupo de estudo do livro Libertação, do Espírito André Luiz, que foi psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. E esse livro, como basicamente toda a obra, né, da série Nosso Lar, narra a experiência desse médico chamado André Luiz na espiritualidade. E o que eu gostaria de contar para vocês é uma experiência que o André Luiz, participando de uma expedição numa região na espiritualidade, onde espíritos voltados ao mal, vivendo num ambiente doentio, num ambiente promíscuo, num ambiente de maldade, eles puderam constatar que nesse ambiente existia uma hierarquia, existia seres de uma inteligência elevada, porém voltadas ao mal. E André Luiz questionou Gúbio, que era, vamos dizer assim, a liderança dessa expedição nesse ambiente hostil. André Luiz falou assim: mas como que Deus permite que exista alguém que manipule, que lidere, que comande seres dessa forma, sendo que eles utilizam dessa capacidade para o mal? E aí esse Gúbio explica que, na verdade, o que acontece? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, o nosso discernimento é dado para que a gente use para o bem de todos, dentro daquele lema: amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas existem aqueles que ainda, apesar de serem avançados na questão da inteligência, ainda moralmente não entenderam o grande objetivo. Aí, esse Gúbio explica para o André Luiz que, da mesma forma que aqui na Terra, muitas das lideranças, sejam elas políticas, sociais, familiares, religiosas, é dado a eles a oportunidade de exercer essa liderança, apesar de ser a título precário, ou seja, essa liderança não será permanente, mas sim para que aqueles que são comandados, aqueles que estão na condição de numa posição um pouco inferior com relação à intelectualidade dessa liderança, eles tenham o aprendizado através do sofrimento, através das contrariedades, através dos desafios que a vida oferece. E no momento oportuno vai ser dado a eles o conhecimento e a importância do seu pensar, do seu falar, do seu agir. Nada acontece na nossa vida sem que cada um de nós permita, consciente ou inconscientemente. Muitas vezes nós, na posição que nós estamos agora, nós não conseguimos entender o porquê que o sofrimento, o desafio, a contrariedade nos atinge. Nós não temos a capacidade de enxergar o nosso passado.
Mas os seres que estão numa condição de lideranças, eles têm a capacidade de enxergar tanto a realidade deles quanto a nossa. E é justamente por isso que nós temos assistência 24 horas por dia. Então, quando nós vivenciamos essa fé divina de forma verdadeira, entrando em sintonia com a luz, entrando em sintonia com o nosso anjo guardião, com os anjos protetores que diariamente estão ao lado de cada habitante desse planeta, a assistência e o amparo estará presente na nossa vida. Esse sentimento deve ser utilizado a nosso favor. Tenhamos a consciência de que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Se Ele assiste seres que são voltados para o mal, tal qual foi narrado nesse livro Libertação do André Luiz, que dirá nós que estamos buscando o aprendizado? Sei que nós não somos exemplos para ninguém, estamos aqui todos na condição de aprendizes. Aqui não tem professor, eu não estou em condição de ensinar ninguém. O que eu estou falando aqui, eu estou repetindo ideias de que eu vi de seres que interpretaram os livros trazidos por Chico Xavier, por Divaldo Franco, por tantos outros lideranças que trouxeram da espiritualidade superior essas mensagens. Então, é necessário que cada um de nós busquemos a sintonia com o alto. O maior exemplo que nós temos para a gente entender tudo isso é o nosso celular. Pensem vocês, nesse ambiente onde nós estamos agora, quantos sinais de celulares estão circundando todos nós? Quantos telefones estão sendo usados agora no seu Wi-Fi, até mesmo nas suas ligações normais? Quantos sinais estão circulando à nossa volta? Por que nós não entramos, não dá interferência em nossa vida? Porque o nosso celular tem uma frequência específica e no momento oportuno, quando ele é acionado, aí sim ele vai entrar em sintonia. Da mesma forma é a nossa mente. Nós só entramos em sintonia com aqueles que estão na mesma frequência que nós. Só que a frequência quem determina somos nós. Se é elevada, estaremos recebendo energias elevadas do mais alto, da espiritualidade superior. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, meus queridos, é necessário que tenhamos o cuidado de vivenciar esses pensamentos, esses sentimentos elevados, para que essa fé divina seja uma realidade em nossa vida. Pensemos nisso. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos, que assim seja.